Hello, titia voltou. Olha, impressionante. Parece que o Vital leu os meus pensamentos, assim, em muitos pontos desse áudio. Embora, né? Quando você está numa mesma frequência, você realmente acessa aí informações que estão em diversos pontos. Depois eu vou explicar por quê. Eu tenho um trabalho que eu tinha um trabalho chamado lutoterapia. Depois eu readaptei esse trabalho e eu adaptei esse trabalho e o refiz com um nome, Ho'oponopono e as fases do luto. E é impressionante a resistência que as pessoas têm para falar de luto, para falar de morte, quando na verdade as pessoas deveriam se preparar para lidar com essa situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto ele falava aqui, principalmente nessa parte final, eu me lembrei de um trecho que eu faço nesse trabalho, inclusive tem um e-book dele, em que eu vamos dizer, eu dei o título para um determinado ponto do trabalho, que é a distorcida visão da morte como um castigo, e eu faço questão de ler aqui para vocês, antes de entrar com os comentários do texto do Vital. Isso é o que está aqui, a minha visão, tá? Ao longo dos milênios, diversos povos conviviam com a crença da sobrevivência da alma após o desencarne ou a morte do corpo físico, inclusive a reencarnação. E isso sempre foi natural para eles. Com o passar do tempo, por uma série de fatores, entre eles o de manipulação da humanidade, o significado da morte também passou por alterações e em muitos locais do planeta, entre povos e nações, a crença de que a morte é o final de tudo foi disseminada de forma implacável e, infelizmente, atingiu seu objetivo: tornar a morte algo temível e apavorante. Como pano de fundo, sempre esteve o controle através do medo e da culpa. Essa crença a respeito do final da vida como algo definitivo, comum a boa parte, talvez explique o medo de muitos quando o assunto é morte, ou seja, a morte é um castigo que vem ceifar a vida do ser humano, colocando um fim definitivo e irreversível em sua vida. Tá? Então isso aqui faz parte de um trabalho que eu realizo, onde o objetivo é falar de luto, mas de uma forma onde as pessoas possam desenvolver uma consciência de que é possível atravessar um período de luto ou um processo de luto com serenidade. Sempre houve manipulação. Agora vamos lá para os comentários aqui. Por que eu falei que parece que o Vital leu os meus pensamentos? Porque desde que aconteceu isso, ficou muito claro para mim a coisa do medo. É instaurar novamente o medo e o caos. Então eles fazem esses absurdos, especialmente com os pequenininhos que nos afetam sobremaneira esses assuntos, mas o objetivo é claro, é causar pânico. Os pais ficam com medo de mandar as crianças para as escolas, os funcionários ficam apavorados, o que não deixa, né, de ser algo que realmente assusta, mas é aquilo, né? Quando você tem o conhecimento espiritual e principalmente a prática, esse tipo de coisa fica de escanteio, porque você entende o que o Vital falou aqui reiteradas vezes nesse áudio, o que ele já repetiu inúmeras vezes em textos e outros áudios e com o qual eu corroboro sem a menor sombra de dúvidas. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Ninguém. Ninguém paga pelas escolhas dos outros. Ninguém morre antes da hora, a não ser que ceife sua própria vida. Entender isso é o suficiente para a gente saber que tudo está dentro de um plano. Um dia desses eu ainda falei, cada um de nós tem o seu plano de alma, e cada plano de alma está dentro de um plano maior que é o plano divino. E o plano divino é perfeito, por mais que nos doa, por mais que a gente não entende. Por que dói? Porque a gente não entende o todo, a gente não tem a visão de tudo.
E, sinceramente, talvez nem seja para a gente entender nesse momento, seja para a gente trabalhar a nossa fé, a nossa confiança neste plano. Ninguém está aqui justificando violência. As mensagens que são trazidas num áudio desse do Vital, e muitas vezes que eu trago também, é justamente de fazer as pessoas mais uma vez se voltarem para dentro e entender que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma habitando num corpo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Nós viemos para cá com data de validade. Muitos escolhem até a forma do desencarne. Até a forma do desencarne. Todo mundo que parte porque era aquele tempo. Ninguém tira você do seu plano de alma, nem Deus. Consegue entender o peso disso? Nem Deus interfere no seu plano de alma. O plano é teu. Agora, eu sempre disse uma coisa, existem limites para a ação do mal. Eles vão até onde é permitido. Se a gente entender isso também, a nossa visão de vida muda completamente. Completamente. Essa questão desse modismo horroroso que está por aí, para mim tem uma explicação. É quase que um Looking Glass, né? Aquele povo que está programado para fazer isso, dispara um gatilho, sei lá, eles acionam alguma coisa por frequência, aí essa porcaria dessa televisão, que para mim é o grande gatilho de frequência, é a televisão. Ah, mas eu não assisto televisão não, eu só assisto isso aqui, esse documentário. E a frequência que a tua mente está recebendo? Gente, o problema da televisão não é só a programação que a televisão apresenta, são as frequências emitidas por ela. As músicas. O negócio é sério, é muito sério, mas vamos lá. Aí dispara esses gatilhos, eles começam a fazer essas atrocidades. Agora, há que se entender que nós estamos vivendo um tempo de revelações. E muitas dessas almas que estão partindo de forma, abrupta, provavelmente vieram com um objetivo claro: participar de forma intensa desse processo de revelações. Eu ousaria dizer, na minha singela bagagem, que muitas dessas almas de fato são missionárias, elas não estão pagando karma. Elas vieram com este propósito. E eu sinceramente acredito que nós ainda vamos assistir algumas cenas que vão exigir de nós equilíbrio, amor, compaixão. Por isso que eu bato tanto na tecla do equilíbrio. Já há muito tempo eu falo, precisamos desenvolver, fortalecer o nosso equilíbrio. E o equilíbrio, para mim, equilíbrio, para Márcia Rodrigues, advém da fé. Sem fé, para mim, não há equilíbrio. Fé no meu plano de alma, fé no plano de alma do outro, fé principalmente no plano divino. Fé na minha capacidade de entendimento de que existe um plano divino, senão não vai. Ele falou da questão da separação do joio e do trigo, né? Não dá para não falar disso, né? De dois montes que já estão aí. E estão, gente, a coisa é muito clara. Está tudo muito claro, muito evidente. Ainda existem alguns que a gente não consegue saber se estão trabalhando para a luz ou para as trevas. O fato é que a gente precisa ter esse entendimento, porque não é uma questão agora de escolha, eu quero ir para a quinta. Não adianta tu querer ir para a quinta e vibrar na terceira, amiguinho. O que vai te levar para a quinta não é o que você quer, é o que você vibra. Você vibra no quê? Você está alimentando toda essa coisa que está aí fora? Você está olhando para o caos e alimentando o caos? Não vai para a quinta, desculpa aí. Nunca é tarde para rever, só que o tempo se esgotou.
Todas as vezes que eu coloco o meu olhar na tragédia, eu alimento a tragédia. E todas as vezes que eu coloco o meu olhar e jogo a minha vibração na tragédia, é que eu potencializo mesmo a tragédia em mim. O problema é que as pessoas entendem isso como frieza. Isso não é frieza. Isso é controle emocional. Porque o único controle que eu tenho, eu não controlo nem a minha vida. Porque a vida vai me trazer circunstâncias que, embora eu tenha pedido no meu plano de almas lá atrás, eu não lembro. Então, ela vai trazer circunstâncias nas quais eu não tenho controle, mas eu tenho controle sobre como eu me posiciono diante das circunstâncias. E eu escolho me posicionar diante das circunstâncias. Eu controlo. Então, eu tenho controle, tá, do meu emocional. Se eu sei, presta atenção, se eu sei o que alimenta a frequência da não-luz, ora as bolas. E se eu sou de fato alguém que trabalha para a luz, eu não posso me dar ao luxo de ser uma fornecedora de alimento para as trevas. Eu acho que está na hora da gente começar a sair, né, dessa coisinha mais mãozinha na cabeça e entrar mesmo sair da infantilidade e entrar na maturidade. Em que sentido? No sentido de ser uma pessoa que entende o que está acontecendo e se posiciona como quem entende. Não adianta, é o que eu falo, não adianta saber. Saber, qualquer um sabe. E a prática entra onde? Nisso tudo. Por mais que choque e que seja difícil lidar com essas questões, a gente precisa escolher um lado. E escolher o lado da luz é sair disso. Porque se é para ser útil, você só vai conseguir ser útil se você não se contaminar com isso. Como eu já disse várias vezes, é impossível você ter contato com esse tipo de notícia e não se contaminar. Impossível. Impossível. No mundo que a gente vive hoje é impossível. Sem falar nos ataques, nas energias e em tudo mais que colaboram sobremaneira para te derrubar. Então, use a inteligência. Use a sua capacidade de raciocínio para entender de uma vez por todas que todas as vezes que você reverbera uma notícia ruim, que você fica postando e repostando uma notícia ruim de tragédia, você está só fortalecendo o lado de lá da força, que já não tem mais tanta força assim, mas ainda tem e não dá pra gente subestimar, ok? Esse negócio aqui, né? Quem é do bem só se interessa em ser bom, não está interessado em holofotes. E é verdade. Quem trabalha para o bem está pouco se lixando para holofotes, para fama, para isso ou para aquilo outro. Já o mal, não. O mal adora estar em evidência. Por isso que eu falo que o bem sempre trabalha em silêncio. E aí a impressão que fica de que não está acontecendo nada, de que o mal impera, de que o caos está instalado, de que o bem já perdeu. Eles fazem barulho para parecer que estão ganhando. Sabe um jogo, vamos pegar aí um exemplo de um jogo de futebol, onde um time está perdendo e não aceita a derrota, e aí começa a tumultuar o meio de campo, começa a procurar encrenca. É isso aí que está acontecendo. Para dar um exemplo bem bobinho. E a questão é, eles sabem que perderam. Sabem que perderam. Mas eles usam desses subterfúgios de violência, de ataque a pequenos, para pegar justamente, né, no ponto fraco, para comover, para levar à comoção. Vocês acham? Não tem nada de bonito em comoção, não, gente. Isso aí é só a energia que alimenta eles. Mas é por onde eles vão se mantendo, aparentemente. A alegria, a gratidão e o amor. Essas três frequências juntas são indestrutíveis. O amor é indestrutível, né? Só para começar. E é tudo, é onde eles estão minando. Amor 500, alegria 540, gratidão, né? Ao que tudo indica 900. Gente do céu!
Poucas pessoas conseguem ter a consciência de agradecer, viver o momento que vivemos hoje, porque é o grande momento de revelação, é o grande momento de libertação do planeta. Vocês podem ver que eles não dão trégua. O plano deles era claro quando soltaram o bichinho no ar. Destruíram a humanidade, não conseguiram. Aí vieram com os negocinhos. Também não conseguiram. Mas é sempre pelo medo, 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 medo. O Vital falou uma coisa aqui que talvez muita gente ache, como eu disse, frieza, né? Mas ele falou a verdade. Quantos pequenos morrem todos os dias? Vocês já pararam para pesquisar quantas crianças morrem de fome todos os dias? Um absurdo no mundo de hoje alguém morrer de fome. E eu não estou justificando aqui, não é uma disputa para ver quem morre de morte mais violenta ou disso daqui. Não, não, não. A gente está falando de morte. Quantas pessoas desencarnam por dia? Eu até falei um dia desses aí. Quantas tragédias acontecem por dia? Por isso que eu falo que muitas vezes a gente é poupado. Então, eles geram essa coisa horrorosa que aconteceu em Blumenau e está acontecendo em outros lugares. A mídia do capiroto bate, 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 bate 24 horas por dia só falando daquilo. A galera fica ligadinha só assistindo isso, só máquina de fazer doido, porque a mídia é a fábrica, né? A mídia fabrica gente doida, deixa todo mundo maluco e ninguém percebe. Dali a pouco vem outra história, dali a pouco inventa outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Se não se desligar disso, fica muito complicado. Não tem meio termo quando o assunto é mídia. Ou você sai ou você enlouquece. A cada um segundo suas obras. Precisa falar mais alguma coisa, meu povo? Outra lição. A cada um segundo suas obras. Se você vive no bem, vibra no bem, anda no bem, pensa no bem, teu caminho será o bem. Quem tem que se preocupar não somos nós. Aquele texto, A Cura, né? Que eu li aí da Claudinha esses dias, acho que foi ontem, né? Essa quinta, que a Claudinha me mandou. Eles apagaram as suas luzes. E a gente não pode viver uma vida em que a gente condicione o nosso bem-estar a uma circunstância externa. Senão a gente nunca vai viver. Porque nada nunca vai estar bom, porque o que eles jogam na nossa cara todos os dias é que está tudo uma droga. É impressionante como as pessoas não percebem uma armadilha tão clara. Essa coisa do plano de almas, né? Então o espírito desencarna, passa um tempo de perturbação, que seria até uma readaptação, né? Porque é um corte que se dá entre o físico, do físico para o espiritual. Aí vai para as naves, ou antigamente é para as câmaras de... Oh, meu Deus, me foge sempre o nome. De retificação? Ah, meu Deus, será que eu falei certo? Esqueci o nome da palavra. A palavra. Mas vão, aí se recuperam, dali a pouco estão trabalhando, dali a pouco refazem o seu plano de almas. Uma coisa importantíssima que ele falou aqui. O plano de alma, ele é individual, mas ele é um plano coletivo. Você não nasce de chocadeira, como diz o povo por aí. Você nasce numa família. Mesmo que seja um caso, vamos supor, né, de abandono, nasceu, foi abandonado, mas ainda existe um coletivo. Então, assim, você nasceu numa família que precisava passar, por exemplo, pela lição do luto. E você vem com teu planinho de alma, onde você vai viver 4 aninhos e vai embora. A lição é para quem fica, porque aquela lição estava programada para aquela família. Gente, o plano de alma
É com certeza perfeito, sim. E é algo complexo, porque você, né, juntar o plano de alma de várias pessoas, né, de vários espíritos que vão reencarnar num mesmo núcleo para experienciar aquelas lições, não deve ser tarefa muito simples, não. Mas é perfeito. Eu acredito que todos nós, de alguma forma, carreguem a lição do luto. Por conta até do que eu falei no começo, né? A morte foi totalmente deturpada. A morte não é castigo. Quando você cumpre o seu plano de alma, é libertação. No tempo. Não pela via do suicídio. Então, essa alma faz o seu plano de almas, né? Sabe do futuro. Todo mundo ali bate lá o martelo, assina o contrato. Bora, vamos descer e vamos ver o que vai dar isso aí. Ninguém faz um plano de alma para ser mal atualmente. Mas ele é colocado à prova. Se ele não passar na prova... Gente, olha, você começa a pensar nas coisas assim, você vai se aprofundando, você fala, gente, realmente é uma coisa muito profunda, muito, muito profunda. Família, né? Busque a paz. O plano divino é maravilhoso. Quando chega a hora, não adianta, gente. Quem escolheu a chegada de hora foi aquela alma. Eu sei que passagens violentas ou abruptas causam um impacto muito grande. Eu sei o que é isso. Uma pessoa está com você e dali 2 minutos não está mais. Mas é possível você lidar com isso. Principalmente vocês que têm informações aí, que estudam a espiritualidade, que são espíritas ou qualquer outra religião ou filosofia que aborde a questão principalmente da sobrevivência da vida além dessa vida. O que você faz com o que você aprendeu? O que a gente vai percebendo ao longo da vida é que conhecimento realmente é algo muito importante, mas é inútil se você não pratica. Tem gente que passa toda uma vida, vamos supor, dentro de uma doutrina espírita, vive há 50, 60, 40, 30 anos dentro da doutrina espírita, e na hora que vai passar o luto se revolta, não aceita, se entrega à dor. Como assim, gente? Explica para mim que essa conta não fecha. Eu não estou aqui dizendo que tem que sofrer mais, sofrer menos. Cada um sabe da sua dor e outra coisa. Uma coisa importante também. Quando você começa a entender ou estudar essas questões, não vai diminuir tua dor. Tu vai sofrer do mesmo jeito. Mas, quando você tem consciência, entendimento das leis da vida que incluem a morte, você consegue se recuperar de uma forma mais serena. E eu diria que até num tempo mais coerente. Por quê? Quando você finge ou nega o teu luto, ou não quer lidar com ele, você só posterga um processo que você vai ter que vivenciar uma hora ou outra. A questão é, quanto mais você joga, empurra com a barriga, pior fica. Então, entender a vida além dessa vida, entender que a morte é um processo, né, pelo qual todo ser humano passa e que essa alma vai e volta, é importante, que não existe erro nos planos divinos e que ninguém passa pelo que não tem que passar. Isso te ajuda a lidar melhor com a situação. Isso te ajuda a entender que todos os horrores que eles imputam à humanidade só tem um objetivo: medo, controle, manipulação.
E se a gente tem essa consciência, porque nada realmente, uma consciência desperta de verdade, ela não dorme novamente. Ela é livre. E como liberta de fato o conhecimento dessas leis. Mas isso também é uma prática diária. Todos os dias a gente precisa se abastecer disso. Céu e inferno, né? O inferno é você que se coloca no inferno. É você que se coloca no céu. Só um segundo, gente. Ninguém tem o poder de te colocar nessas situações, a não ser que você permita. É possível estar no caos sem fazer parte dele. É possível viver em paz no meio dessa loucura toda, com certeza. Tudo o que acontece, acontece com a permissão do alto, porque tem um propósito que nós muitas vezes não temos condição de entender. Mas não tem nada fora do plano. Na contabilidade do universo não existe erro. De jeito nenhum. É tudo perfeito. Tudo na continha. Nós vivemos uma fase de um despertar em massa e eles sabem que eles já não controlam a todos. Há um volume considerável de pessoas que sabem exatamente o que está acontecendo e não à toa eles estão desesperados. E no desespero eles agem, usando todas as armas. E nós podemos ser armas para eles. Mais uma vez eu reitero, todas as vezes que nós nos desequilibramos, que nós vibramos na vingança, no ódio, na raiva, no ranço, nós estamos alimentando essa egrégora, minha gente. No desânimo, na descrença, nós estamos alimentando. Mais uma vez eu repito, nós não podemos nos dar esse luxo. Já basta o volume de pessoas que vibram nisso por falta de consciência. Se nós temos consciência, como é que a gente colabora? Não dá, né, meu povo de Deus? Acabou o recreio. O Criador disse basta. Acabou o recreio. Aí eles ficam lá esperneando. Nós não sabemos o que vem, mas nós sabemos que estamos todos nas mãos. Ou melhor, nós estamos inseridos no plano divino, sob a proteção do plano maior. Nós somos o plano na Terra. Nós somos o plano divino sendo executado na Terra. Através do nosso plano de alma, Deus executa o seu plano divino. Isso é muito forte e é muito poderoso. Nós temos um papel importantíssimo em tudo o que está acontecendo. Eu vou repetir de novo. Nós não podemos, nós que temos consciência, não podemos nos dar ao luxo de alimentar essa egrégora trevosa. A gente precisa sustentar, sim, o amor, a compaixão, a alegria, o respeito, a gratidão, a solidariedade, o compartilhar. Quem quer viver mergulhado na Matrix, que viva. Nós não. Nós já temos conhecimento suficiente para nos manter completamente acordados, sem querer voltar para a Matrix. Não se preocupem, não doem a energia do medo, confie. Não vai acontecer nada que não estiver no plano. O que está no teu plano, está no teu plano. O que está no meu e nenhum de nós vai passar por algo que não esteja neste plano. É aquilo que eu falo, né? Se está programado para acontecer uma situação trágica e no meu plano de alma eu tiver que passar, pode estar, sei lá, completamente fora até do meu círculo. Eu vou ser movimentada para ir para lá. Agora,
Se tiver que acontecer alguma coisa aqui onde eu estou e eventualmente isso não esteja no meu plano de alma, eu vou ser retirada daqui. Eu confio nisso cegamente. Vocês, né, que têm esse receio de que aconteça alguma coisa ou com vocês ou com algum familiar que resida em determinado ponto, onde, né, essas tais profecias que estão por aí dizem que vai acontecer alguma coisa, eu já cansei de falar de profecias, né? Mas eu tenho certeza que o que não está no caminho da pessoa realmente não vai acontecer. As forças serão movimentadas. É essa frase. Eu tomei essa frase do Vital como um mantra. Ninguém passa pelo que não tem que passar. Agora, eu também não posso interferir na lição do outro. Porque se eu não tiver que passar por aquilo, mas a pessoa que está aqui do meu lado tiver, ele vai passar. O que eu preciso é de entendimento e equilíbrio. Nada me impede de ser útil, mas eu não posso interferir. Portanto, sejamos úteis. Doemos a nossa energia amorosa em vibrações pelo planeta, pelo país, pelas regiões que estão passando por isso, pelas pessoas que sofrem a dor dessa separação brusca, pelas pessoas que passam por sofrimento em todos os pontos do planeta que a gente sequer imagina que estão passando. Você é reikiano, doe reiki. Você trabalha com algum tipo de energia, doe a sua energia. Não trabalha com nada, você é energia, você é amor. Mentalize o amor saindo, né? Nas terapias que a gente faz com o Francisco Diniz, sempre é orientado que se emane raio rosa do chakra cardíaco para envolver, né, aqueles processos. Eu passo essa dica para vocês. Imagine do seu chakra cardíaco uma luz rosa do amor incondicional, do terceiro raio, envolvendo as pessoas, os locais, o planeta. Quando a gente faz isso, a gente fortalece egrégoras que já estão formadas com este objetivo. A nossa energia potencializa também essa egrégora e a gente também se abastece delas. A gente pode fazer muito, gente, muito. Basta querer. Saia daquilo que os coloca numa situação de desespero, de tristeza, de comoção. Vira essa chave e emane amor, emane gratidão, emane alegria. Alegria, sim, alegria é uma arma poderosa contra forças trevosas. E é um escudo espetacular para a gente. Não acontecem só tragédias no mundo, muito pelo contrário, eu tenho certeza absoluta de que acontece muito mais coisas boas do que ruins, só que o bem não dá ibope. Muita gente só gosta de se alimentar de coisas ruins. Então aí esses programas horrorosos, vespertinos, né? Que muitas vezes eu assisti, inclusive até entender o que era, e que dão audiência. O mundo é habitado por pessoas maravilhosas, porque o ser humano é divino, a essência humana é boa. Que a gente use, que a gente acesse, na verdade, a nossa essência para enviar esse amor para a humanidade, para a Gaia, para o universo. É só isso que a gente precisa fazer. Amar. Não está sendo pedido nada além disso. Vibrar amor, vibrar compaixão, vibrar luz. Eu não tenho a menor dúvida de que cada um de vocês que me ouve, que me vê, que ouve um Vital, que lê um Vital e outros trabalhadores, eu não tenho dúvidas de que vocês são capazes de vibrar amor. Senão vocês não estariam aqui. Envolvam esses pais, né, já que o áudio é as aflições dos pais, envolvam esses pais, envolvam esses profissionais que têm medo, né, de trabalhar em luz. E como eu disse, volto a repetir, envolvam todas as pessoas que passam por momentos difíceis e que a gente sequer imagina. Eu já falei aqui algumas vezes,
Quando vocês forem vibrar, enviem uma vibração em aberto ao universo. Porque a gente faz as vibrações direcionadas, mãe, pai, não sei quem, lá, Brasil, não sei aonde, não sei o quê. Eu envio neste momento ao universo uma vibração em aberto, para que o universo utilize onde achar mais adequado. E o universo vai levar onde precisa. Não deixem de enviar uma vibração em aberto ao universo. Será muito útil, eu garanto a vocês. Tá bom, minha gente? Eu encerro por aqui mais este conteúdo do Vital, dessa vez de uma forma tão reconfortante para todos nós, para que a gente definitivamente entenda que a vida esse quebra-cabeças é perfeito, as peças se encaixam sim, mas a gente precisa ter entendimento, humildade para aceitar os entendimentos e principalmente coragem de colocar esses conhecimentos em prática. E à medida que a gente coloca, a gente se fortalece e a gente se liberta dessa matrix de manipulação, inclusive das questões da vida e da morte. Tá bom, minha gente? Vital, meu querido, aquele abraço forte para você, cheio de gratidão, de amor, de luz, que você continue nos trazendo as suas palavras de alento, de sabedoria, tão carregadas de luz e amor que fazem tanta diferença para todos nós. Um grande abraço para você e para vocês também. Muita luz, muito amor, muita paz. Que os corações de vocês se aqueçam, se confortem em palavras que chegam realmente da espiritualidade, dizendo que não há nada fora do plano, que tudo corre dentro daquilo que é programado e que nós estamos aqui para curar a nós antes de tudo e colaborar para a cura do mundo. Tá bom, minha gente? Um beijão. Amanhã a gente já volta com outro conteúdo. Fiquem com Deus e até amanhã.